Bem-vindos a mais um episódio do quadro Fisiortopedia Responde. Hoje a gente traz dúvidas dos nossos alunos da plataforma, dos nossos cursos de pós-graduação, até da Star Cursos, dúvidas comuns que a gente recebe todo dia, e a gente traz aqui para discutir com vocês de uma forma mais aberta e também para fomentar a divulgação de bom conhecimento. Bom, eu separei aqui 3 perguntas que vieram, na verdade, alunos da especialização em dor para fisioterapeutas, que são dúvidas muito comuns, que eu, como coordenador, às vezes de módulos onde a gente fala especificamente de neurociência da dor, vejo assim que sempre aparece, então são dúvidas muito frequentes. Vou ler a primeira dúvida aqui do Pedro, da turma 2 da especialização em dor. Ele falou assim: não entendi muito bem a diferença entre os processos de sensibilização central e periférica. Na verdade, processos de sensibilização, eles são uma alteração do funcionamento da via sensorial. No caso da dor, a gente está falando de alteração do funcionamento da via nociceptiva. Quando a gente fala de sensibilização, o que a gente está dizendo é que tem uma amplificação daquela via. E isso vai levar a uma hipersensibilidade à dor. A diferença da sensibilização periférica ou central, na verdade, é onde está acontecendo o mecanismo que vai acabar levando essa hipersensibilidade. Na sensibilização periférica, existe algo na periferia. Algum estímulo, por exemplo, então o paciente pode, uma pessoa pode estar, por exemplo, fazendo um exercício ou uma sequência de exercícios que ela não está muito habituada a fazer na academia, por exemplo, e ela começou a sentir um pouco de incômodo numa região que está sendo, que está sofrendo, tendo uma sobrecarga, e momentaneamente ela sente aquele incômodo, e uma vez que ela para de fazer o estímulo, ela para de sentir incômodo. Isso é um exemplo de sensibilização periférica por estímulos mecânicos, por exemplo. Que nesse caso não houve nenhuma lesão, não houve inflamação, mas momentaneamente houve uma hipersensibilidade à dor. Em alguns casos, a sensibilização periférica ela pode ser mantida ou até ocasionada por lesões mesmo, ou até por processos inflamatórios. Por exemplo, osteoartrite, é isso que a gente percebe. Você vai ver um processo de inflamação ali na articulação, que vai acabar levando à sensibilização de nociceptores em toda a cápsula articular, nas regiões em volta da articulação, o que vai deixar toda aquela região um pouco hipersensível. Então, isso é a sensibilização periférica. A sensibilização central ela acontece quando esse processo de amplificação da atividade da via nociceptiva está no sistema nervoso central, ou na medula, no tronco cefálico, ou em áreas mais altas. Então, por exemplo, se você tem um paciente que acabou de torcer o pé e está realmente com muita atividade nociceptiva na periferia, esse paciente pode começar a falar para você que a área de hipersensibilidade ela se expandiu. Ele pode ser um paciente que fala, por exemplo, que ele começou a sentir dor em toda a planta do pé, que dói só de encostar o pé no chão. O que é isso na prática? Isso é alodínia. A gente já vai falar do que é alodínia, porque tem outra pergunta disso. Mas ter dor com estímulo que não é para doer é alodínia. E quando você começa a ter uma hipersensibilidade, que se espalha no exemplo desse caso do entorse, para, por exemplo, um dermátomo, para toda a planta do pé, ou para a face lateral ali da região dos fibulares, isso provavelmente é uma sensibilização central a nível da medula. Então tinha tanta atividade nociceptiva subindo o tornozelo para o dermátomo correspondente, que na verdade todo aquele dermátomo ficou com hipersensibilidade. Então a sensibilização central ela pode acontecer em casos agudos e também crônicos. Já respondendo aqui a segunda pergunta do Carlos Alberto, que é da primeira turma da especialização em dor. Ele falou, toda a dor crônica acontece por sensibilização central? Na verdade, a sensibilização central é um mecanismo neurofisiológico que pode acompanhar tanto um quadro agudo, como o que eu acabei de comentar aqui, sobre o entorse de tornozelo, ou um flare-up de uma osteoartrite, por exemplo, também pode acabar levando à sensibilização central, quanto um quadro crônico. Ele não está ali restrito à dor crônica, Muitos pacientes com dor crônica podem ter hipersensibilidade à dor associadas à sensibilização central, mas não é uma regra, tá? Então o ponto é que também a sensibilização central ela pode acabar sendo facilitada até pelo dinamismo e por fatores relacionados ao estilo de vida. Por exemplo, a privação de sono ela leva a uma alteração no funcionamento das vias modulatórias da dor, o que torna o paciente mais hipersensível à dor de forma sistêmica. Então vejam bem como a sensibilização central pode ser alterada por uma alteração ali do funcionamento sistêmico da pessoa, porque ela está em privação de sono, está sedentária naquele momento, mas também pode ser ocasionada ali por um estímulo periférico muito intenso. Então, esses fenômenos, na prática, eles vão acabar gerando hipersensibilidade à dor. E a diferença entre eles é aonde acontece o fenômeno, um está sendo ocasionado na periferia e outro no sistema nervoso central, e também a distribuição dos sinais e sintomas associados com essa hipersensibilidade. Já puxando a terceira pergunta aqui, da Suziane, da turma 2, da especialização em dor. Na verdade, ela deu um feedback primeiro. Ela falou, primeiro, parabéns pela aula espetacular. Ela falou que ela está boquiaberta com tanto conhecimento. Obrigado, Suziane.
era uma aula sobre sensibilização periférica central, especificamente, né? Ela falou que era exatamente isso que ela estava procurando, pois ela trabalha com dor crônica, ela queria entender mais sobre a fisiologia mesmo, do que estava por trás desse fenômeno. Então ela fez uma pergunta se alodina e hiperalgesia, né, o que são alodina e hiperalgesia, são sinônimos, são dois nomes diferentes para as mesmas coisas, ela não entendeu bem a diferença. Na prática, todo o processo de sensibilização é uma hipersensibilidade. E aí os pacientes vão ter alodínia e hiperalgesia. São coisas diferentes. A alodínia, na verdade, é o que acontece quando a pessoa sente dor por um estímulo que não deveria doer. Como, por exemplo, né, um toque na pele, um movimento. Isso são exemplos de alodínia mecânica. Mas também ela pode ter alodínia térmica. O ar-condicionado, o vento do ar-condicionado ali gelado, encostando no corpo, por exemplo, ou até uma temperatura, um banho mais quente, mais frio, isso pode gerar dor no paciente que tem alodínia térmica, no caso. E a hiperalgesia, por outro lado, é uma percepção dolorosa aumentada para um estímulo que deveria ser doloroso. Então é um paciente, por exemplo, que ele está com uma dor espontânea, onde, por exemplo, né, você vai pegar um alfinete, uma agulha do kit de avaliação neurológica, se você alfinetar ele, ele vai sentir que aquilo dói, a gente sente uma picada, mas aquele paciente sente uma dor muito mais intensa. Então são fenômenos diferentes, mas que são causados pela hipersensibilidade. A diferença na manifestação desses sintomas na sensibilização periférica central está na distribuição deles. Na sensibilização periférica, a alodínia e hiperalgesia acabam ficando mais circunscritas à região que está sendo estimulada. Então, por exemplo, se você estiver fazendo um movimento e começou a ter uma zona de hipersensibilidade, vai ser muito local na região que está tendo sobrecarga e sendo estimulado. Se houve uma lesão tecidual, como uma queimadura na pele, por exemplo, você vai perceber a alodínia e hiperalgesia mais relacionada à região ali, né? É uma zona de hipersensibilidade mais local. Já a sensibilização central, ela vai ter um padrão de distribuição mais difuso, mais generalizado. Então ela pode ter até um padrão de distribuição mais neuroanatômico, mas ela pode ser mais difusa ainda por estar em áreas mais altas do sistema nervoso central. Então na prática, de fato, a gente usa a distribuição da alodínia e hiperalgesia e os sintomas associados com isso para tentar entender, durante a avaliação, levantar hipóteses diagnósticas para saber se esse paciente tem como parte ali do seu quadro a hipersensibilidade como um fator que está gerando a dor e às vezes até a perpetuação da incapacidade. Eu espero que eu tenha respondido essas perguntas. São temas muito específicos que a gente vê que todo mundo que está estudando dor acaba tendo um pouco de dúvida. Então, se você que escutou esse vídeo ficou com dúvida, pode deixar aqui no vídeo que a gente vai responder o mais rápido possível. Até mais, pessoal.